Neste vídeo eu vou responder algumas perguntas que me foram feitas a respeito de asanas e a tradição do Hatha Yoga, evidentemente. Foi muito curioso porque essas perguntas me foram trazidas a partir de um comentário que eu deixei num site, mais especificamente num artigo que um rapaz havia publicado sobre asanas e a tradição. E ali o autor levantou algumas questões, afirmou algumas coisas que não são exatamente aquilo que a tradição ensina, e ele trouxe alguns questionamentos que eu considero válidos, né? Embora um pouquinho confusos em algumas partes, são válidos de qualquer forma e possivelmente são dúvidas que muitas pessoas já me trouxeram em outros momentos. Principalmente porque asana é aquilo que mais interessa as pessoas que têm interesse no yoga, né? Quase todo mundo que pratica yoga vai praticar asanas e quase todo mundo que pratica yoga entende que asana igual a yoga, yoga igual a asana, e a partir daí é que todo o seu entendimento vai ser construído. Quem me acompanha aqui neste canal já sabe que essa visão ela é bastante equivocada, para dizer o mínimo. Então, vamos às questões que esse rapaz levantou. A primeira pergunta que ele me fez foi a seguinte, né? Pode ser que todo asana não seja postura, mas será que não existem asanas que são posturas? E o que mais um asana poderia ser? Essa primeira questão que me foi trazida revela o equívoco a que eu me referi agora há pouco. Essa visão de que asana é yoga, yoga é asana, asana é postura, postura é asana. Essa forma de entender tudo como sinônimo, né? Como se todas essas palavras fossem equivalentes, ou até mesmo sinônimos, né? Umas das outras, isso é profundamente errado. A explicação aqui ela pode ser muito longa, mas eu vou tentar resumir o máximo possível para não deixar as coisas complicadas demais. Asana é basicamente postura corporal, respiração, prana, pratyahara e dharana. Tudo isso somado. Claro que você tem aí o elemento postura corporal, que sem dúvida é o mais importante. Vai ser o mais importante porque ele é o elemento, digamos, o elemento exotérico do asana. É o elemento exterior do asana. É aquilo que produz a forma do asana. E é a partir da forma que a gente constrói a técnica. A asana é uma técnica. Por isso, é natural que haja essa visão, né, de que a postura é o asana, a asana é postura, enfim. Porque a postura realmente é importante. Mas não é o único elemento do asana. Como eu acabei de explicar, existe a respiração, existe o prana, existe pratyahara, existe dharana. Todos esses elementos eles convergem para essa técnica chamada asana, e uma vez que estes elementos todos tenham sido aplicados na execução técnica, você está realmente realizando asana, e uma vez que você esteja realizando asana, você está no caminho do yoga. Qual é o caminho do yoga? O caminho do yoga é a meditação. O propósito da prática técnica no yoga é realizar meditação, é realizar yoga, é realizar samyama. Samyama é composto de dharana, dhyana, samadhi. Você precisa buscar um desses 3 níveis de samyama, um desses 3 níveis da meditação, para que você possa dizer que está praticando yoga. E o asana serve a esse propósito. O asana tem como objetivo explícito levar você para a meditação. Em outras palavras, o asana não se define apenas por aquilo que ele é em si, pela técnica em si, mas também pela finalidade da técnica. Você realiza asana com uma finalidade específica. Se você realiza asana
apenas para realizar asana, isso é o mesmo que não realizar asana. A segunda dúvida que o rapaz me trouxe foi muito mais no sentido de duvidar daquilo que eu estava falando. Duvidar no sentido de recusar aquilo que eu estava falando, até porque é algo que eu entendo, contraria o entendimento da maioria das pessoas no yoga. Quase ninguém entende asana a partir da finalidade última do yoga, que é a meditação. E aí ele levantou a seguinte questão: a partir de quais referências você faz essas afirmações? Se não for um texto escrito, de qual professor vivo você recebeu esse conhecimento? Eu recebi esse conhecimento do meu mestre. Muitos já me ouviram falar dele aqui neste canal. Ele se chama Rajnath. Atualmente ele está afastado do yoga. Quem tentar encontrá-lo provavelmente não vai encontrá-lo. Ele não está mais disponível para ensinar yoga. Até onde eu sei, ele retornou à Índia, onde ele morou por muitos anos. Então ele voltou à Índia e está isolado. Enfim, não tenho notícia de que ele ensine yoga nos dias de hoje. Mas eu tive a oportunidade de receber esse conhecimento dele diretamente. Quem quiser ter contato com esse conhecimento vai encontrá-lo com certeza nas escrituras. Eu sei que escritura do yoga não é algo que qualquer pessoa possa ler, qualquer pessoa tenha condição de ler. Não porque sejam textos difíceis, na verdade, muitos deles são fáceis de ler, são textos curtos até. Os Yoga Sutras, por exemplo, são uma obra relativamente fácil de entender e curta, quase que uma apostila pequena. O que eu quero dizer é que, por meio da leitura, é fácil se confundir muito. Mas, mesmo assim, quem pegar a maioria das escrituras vai perceber que asana não é uma técnica em si. Não é para ser praticado pela simples prática de asanas. Asana, como todas as outras técnicas, tem um propósito que ultrapassa o asana. Ultrapassa a execução técnica. Isso está expresso nas páginas de todas as escrituras ligadas ao Hatha Yoga, que é a disciplina que traz os asanas para o universo prático do yoga. Então, se vocês pegam, por exemplo, os Yoga Sutras, ali fica fácil entender que o asana serve a um propósito. Por quê? Pelo simples fato de que, quando Patanjali, que é o autor dos Yoga Sutras, explica os asanas, fala dos asanas, depois ele fala de um monte de outras coisas que não são o asana, mas que dependem da realização dos asanas. Então, o asana tem uma continuação. Tem algo que vai acontecer depois do asana para que o asana seja asana. Mesmo nas escrituras menores, como Hatha Yoga Pradipika, Geranda Samhita, que são supervalorizadas pelos ocidentais, mas que na verdade não são tão importantes assim dentro da tradição do Hatha Yoga, mesmo nessas escrituras vocês encontram evidências suficientes de que os asanas não se limitam à execução técnica. O asana serve para um propósito que é a meditação. O asana serve para um propósito que é para levar você adiante dentro do yoga e chegar à realização máxima, que é a iluminação, a libertação, moksha, kaivalya, enfim. Para isso que serve o asana. Isso está nos textos. Mesmo que você não seja iniciado, mesmo que por não ser iniciado você não consiga aproveitar tudo que as escrituras tântricas oferecem, é possível entender isso a partir das escrituras. Eu recomendo que você leia as escrituras com alguma cautela. É possível ler e absorver algumas coisas que são importantes. O terceiro questionamento que o rapaz trouxe aqui foi mais uma afirmação ou uma autoafirmação, não sei, do que propriamente um questionamento, Disse ele: sobre os asanas pertencerem ao Hatha Yoga também existem controvérsias. Os asanas, estariam mais para tapas do que para outra coisa.
Aqui é claro que a gente entra num campo muito especulativo e, de verdade, eu não gosto de ficar especulando em torno de coisas que ou que já estão bastante consolidadas por meio de uma tradição, por exemplo, ou que, enfim, ainda estão em aberto. São conhecimentos que não foram plenamente consolidados porque não foram desenvolvidos, porque não foram, enfim, por outros motivos. Seja por haver uma certeza quase dogmática, por ser uma tradição, seja pelo fato de da gente estar lidando com um conhecimento ainda em processo de formação, especulação é uma coisa que só faz a gente perder tempo. E o simples fato do rapaz ter usado o verbo estariam mais para tapas do que para outra coisa, né, como ele colocou na afirmação dele, já deixa claro que se trata de uma especulação, não de um conhecimento, de uma certeza, de uma informação que veio de fonte fidedigna. Não se trata disso. Um exemplo relativamente conhecido de especulação em torno de asanas e do Hatha Yoga é o yoga egípcio, que é uma prática inspirada, né, ou pelo menos nas palavras de quem pratica o yoga egípcio, é uma prática que realmente se originou no Egito Antigo, mas carece de bases documentais e historiográficas sérias. Simplesmente não existe nada que sustente o yoga egípcio como algo realmente originado no Egito Antigo. A base é meramente especulativa. Muitas pessoas vendo murais em que estão representados deuses da mitologia egípcia, faraós, às vezes representações pictóricas nesses murais, mostram esses deuses, esses faraós, sentados em poses que muitas pessoas entenderam como poses de yoga, poses de meditação. E a partir daí construíram todo um sistema de yoga para ser, enfim, ensinado e transmitido e assim por diante. Mas não existe base historiográfica séria que sustente isso. Isso é a viagem da cabeça da pessoa que criou esse sistema, criou esse método. Muitas pessoas compraram a ideia e hoje a gente vê por aí o yoga egípcio, que algumas pessoas chamam também de yoga africano ou de yoga quemético. Enfim, tem nomes variados aí para se referir a essa viagem metodológica que veio a se chamar de yoga egípcio. Mas especulação apenas. O quarto questionamento que o rapaz trouxe aqui já volta a ser uma pergunta mesmo, né? Diz assim: sobre o Hatha Ratnavali não ser reconhecido como escritura tradicional do Hatha Yoga, ele não é reconhecido por quem ou por qual texto? Só para situar quem não sabe do que eu estou falando aqui, do que o rapaz mencionou, Hatha Ratnavali é uma escritura, é um texto antigo, talvez menos antigo, né, mais recente do que as escrituras que são as mais consagradas. O Hatha Ratnavali, eu já mencionei em um outro vídeo, vou deixar na descrição para vocês, quem quiser ver o vídeo em que eu falo do Hatha Ratnavali. É uma escritura que foi escrita provavelmente no século XVII, a datação é bastante incerta, provavelmente no século XVII, e que traz uma compilação bastante extensa de asanas. É a escritura relacionada ao Hatha Yoga que mais menciona os asanas. Muito mais do que o Hatha Yoga Pradipika, mais do que o Gheranda Samhita, que são escrituras que citam vários asanas, que trazem uma quantidade razoável de asanas descritos, inclusive tecnicamente. E o Hatha Ratnavali é uma escritura que supera essas outras escrituras no que diz respeito à quantidade de descrições de asanas. Descrição e menção de asana. Só que o que eu havia explicado para esse rapaz, e é o que eu explico nesse meu outro vídeo em que eu menciono o Hatha Ratnavali, é que esta escritura é apócrifa.
esta escritura não tem validade na tradição do Hatha Yoga, ou seja, não é uma escritura tradicional do Hatha Yoga. Foi isso que eu havia explicado para esse rapaz, e é justamente essa ressalva que eu sempre faço quando eu menciono essa escritura. Ela tem uma quantidade grande de informação sobre asanas, só que ao mesmo tempo é uma escritura que é considerada inválida justamente pelos Hatha Yogis. Esse foi o questionamento que o rapaz me trouxe. Né? Ele perguntou, quem que considera inválido o Hatha Ratnavali? Ele é inválido para quem? Justamente é considerado inválido pelas pessoas que criaram Hatha Yoga. Em outras palavras, isso significa que o Hatha Ratnavali provavelmente foi escrito por alguém que não era um Hatha Yogi. Alguém que gostava de Hatha Yoga, tinha algum conhecimento de Hatha Yoga, talvez até tivesse algum contato com Hatha Yogis, com a tradição do Hatha Yoga, com tântricos do Siddha Siddhanta Tantra, que é a tradição que deu origem ao Hatha Yoga. Talvez tenha tido contato com a Natha Sampradaya, que é a organização, a instituição que representa a tradição do Siddha Siddhanta Tantra, mas não era um Hatha Yogi. E, consequentemente, isso provavelmente foi o motivo pelo qual o Hatha Ratnavali se tornou uma escritura sem validade para os Hatha Yogis. Claro que a partir dessa explicação, a pergunta quase que inevitável, eu diria obrigatória, é quem é Hatha Yogi e quem não é. Ou, colocado de outra forma, como é que se produz um Hatha Yogi? Como é que se faz um Hatha Yogi? Como é que se origina um Hatha Yogi? Porque é fundamental entender quem são os Hatha Yogis, porque é deles que vem todo conhecimento válido a respeito do Hatha Yoga. Em outras palavras, fora da tradição tântrica, não existe Hatha Yoga. Fora da tradição tântrica que deu origem ao Hatha Yoga, não existe Hatha Yoga. O que existe é invenção, o que existe é especulação, o que existe é viagem mental. O quinto questionamento que o rapaz trouxe aqui para mim, já é um pouco mais extenso, né? Na verdade, ele se estende aqui numa colocação. Vou tentar resumir aqui um pouco do que ele fala. Ele cita um trecho do que eu havia colocado para ele, em que eu disse que os Hatha Yogis definem o asana como prática tântrica. Basicamente porque o Hatha Yoga é uma prática tântrica, né? Isso que eu havia explicado para ele. E aí ele diz o seguinte, agora temos mais um ninho de vespas aqui, porque existem evidências de que o Hatha Yoga, pelo menos do modo como ele está popularizado, deixou de ser tântrico há muito tempo. Pode ser que ele tenha tido origens no Tantra, mas perdeu muito de suas características. É muito curioso que o rapaz tenha trazido isso como um questionamento, como uma ressalva, como uma crítica ao que eu havia explicado, e não perceba que o que ele mesmo diz já depõe contra essa crítica que ele levanta, esse questionamento que ele levanta. Por quê? Olha só, vou repetir o que ele falou aqui. Hatha Yoga, pelo menos da forma como está popularizado, deixou de ser tântrico. É claro. Você pega uma tradição tântrica, que é o Hatha Yoga, você popularizar uma prática tradicional significa torná-la não tradicional. Popularização é exatamente isso. É você tirar a tradição, você tirar a disciplina, você tirar o conhecimento do círculo tradicional e jogar essa tradição para a galera. O que acontece quando você joga algo tradicional para o povão, para a galera? Ela deixa de ser tradicional, por definição. É como jogar as pérolas aos porcos, né, como se costuma dizer. Eles não vão saber o que fazer com aquilo. E é lógico que aquilo vai ser muito mal utilizado. Aquilo vai deixar de ter um sentido tradicional, um sentido válido. A tradição, por definição, ela é restrita, ela é fechada.
Em muitos casos ela é inacessível. Então é natural, é inevitável, é quase obrigatório. Uma vez que você pegue esse conhecimento do Hatha Yoga, você tire dos círculos tradicionais dos Hatha Yogis, você tire da tradição, você tira ele da tradição tântrica, do Siddha Siddhanta Tantra, você tira isso desses círculos tradicionais e joga isso numa academia de ginástica, deixou de ser tradicional, deixou de ser tradição. Você realmente popularizou a prática. Popularização é exatamente isso. E é claro que esse processo ele não acontece por causa dos Hatha Yogis, mas justamente apesar deles. Os Hatha Yogis se dedicam a preservar a tradição, a mantê-la exatamente como ela foi criada pelos mestres que trouxeram o Hatha Yoga para este mundo. Gorakshanath, Matsyendranath e antes de Matsyendranath, o próprio Deus Shiva. Pelo menos essa é a explicação histórica, mitológica da origem do Hatha Yoga. Esse é o propósito dos Hatha Yogis, preservar esse conhecimento em seu formato original. Quem deseja popularizar o yoga, quem deseja tirar o Hatha Yoga dos círculos tântricos, deseja, na verdade, brincar com o conhecimento do Hatha Yoga, brincar com as técnicas e fazer delas o que bem entender. É possível fazer isso? Isso tem sido feito há mais de 100 anos. Né? Muitas e muitas pessoas já pegaram as técnicas do Hatha Yoga e inventaram as coisas mais malucas que vocês podem imaginar. Isso aconteceu, continua acontecendo e ainda vai acontecer por muito tempo, porque não vai ser eu sozinho que vou conseguir resolver isso, impedir que isso aconteça. Acho que eu nem estou muito afim de fazer isso. Colegas meus que entendem essa realidade e que conhecem o Hatha Yoga melhor do que eu, inclusive, também não parecem muito dispostos a realizar essa tarefa. Nem sei se é o caso de mexer nesse vespeiro. Esse sim é um vespeiro. O vespeiro das ginásticas místicas inspiradas no Hatha Yoga. Isso é um vespeiro. Eu cutuco aqui e ali esse vespeiro, mas não me sinto muito entusiasmado para a tarefa de desmontar isso e, enfim, façam o que quiserem, sejam felizes, mas não mintam, não enganem, né? Pelo menos isso é o que eu gostaria que acontecesse, né? Que ninguém fosse enganado, que esses professores desses métodos se assumissem como inventores de métodos próprios e não como perpetuadores do Hatha Yoga, porque eles não são. Como eu disse no começo, já faz um tempo que eu tive essa interação com esse rapaz. Eu nem sei se ele vai ler aquilo que eu coloquei como resposta lá no site dele. Nem sei se ele vai ver este vídeo, mas enfim, está aí o vídeo em que eu explico um pouco mais detalhadamente o comentário que eu deixei lá para ele. E eu espero que isso tenha ajudado também vocês a entender um pouco melhor, não apenas o Hatha Yoga, mas também os asanas, né? Até porque foi o ponto inicial dessa interação que eu tive com esse rapaz. Se surgiu qualquer dúvida em relação aos pontos desenvolvidos aqui neste vídeo, deixa um comentário. Eu sempre respondo todos os comentários, mesmo que de vez em quando eu demore um pouquinho. E se tiver interesse em entender os asanas com a profundidade necessária, dê uma olhada no meu aulão, né? Eu tenho uma masterclass sobre asanas, em que eu explico tudo isso mais um pouco com muito mais profundidade do que apareceu aqui neste vídeo hoje. É isso. Muito obrigado e até a próxima.